A paz de Yahshua Mashiach seja com os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Nós estamos aqui de volta, mais um estudo. Hoje nós estamos em maio de 2021. Nós vamos fazer um invocar e também vamos orar antes de iniciar mais esse estudo. Ensinos de Yahshua. Assim seja. Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Assim seja. Pai, somos gratos a Ti, porque tem nos conduzido, tem nos dado a palavra da verdade, tem nos trago a orientação para que assim, não só nós, mas todos aqueles que também nos ouvem, possam crescer em graça e conhecimento. Que a Tua palavra, que é a verdade, conforme a gente vê ali em Apocalipse, capítulo 3, a carta a Filadélfia, que tem a palavra da verdade, instrua para que possamos falar diretamente àqueles nossos irmãos. Estamos juntando pedras, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não é o tempo de espalhar, é o tempo de ajuntá-las. Por isso, Pai, nós te agradecemos desde já. Muito grato a Ti por tudo. Assim seja. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja. Amados irmãos, nós estamos iniciando mais um estudo e nós temos muita alegria de estar com vocês novamente. Você deve ter percebido aqui uma pequena alteração, né? Quando nós falamos, ao invés de graças a Yahshua, graças a Yahweh, grato a Yahshua, graças a Yahweh. Isso conforme sendo obediente à palavra do Pai, né? Está em 1 Coríntios, capítulo 8, e ali fala que nós devemos não causar nenhum tipo de desconforto para com aqueles que são fracos na fé, né? Então, os irmãos que acham que a palavra é uma palavra agressiva, por ser uma entidade aí da filosofia grega, nós resolvemos alterar para que nós possamos ser bem recebidos em todos os lugares, né, irmãos? A palavra do Pai é ser bem recebida. Então, nós vamos estar sempre agradecendo, né, com a palavra grato. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E é para vocês não estranharem. Não que a gente perceba que a palavra graça nós estamos venerando ou adorando uma entidade. Nada disso. É um português, né? Que significa sou grato. Mas por causa da palavra, né? Nós estamos aí fazendo isso para ganhar todos, né? Como Shaul Paulo falou, que ele fez de tudo para ganhar todos. E assim também nós, Filadélfia, estamos fazendo de tudo para ganhar todos para Yahshua, o nosso Mashiach. E assim seja. Assim seja. Nós estamos dando continuidade, irmão, no estudo. E uma das coisas que nós fizemos aí foi a primeira parte falando sobre derrubando os postes ídolos elevados, né? Nós falamos as três massas fermentadas, né? Que são aqueles evangelhos anátemas, aqueles evangelhos amaldiçoados. Por que são amaldiçoados? Porque não são escritura, né? Isso aí é uma palavra montada, né? Muitos irmãos aí têm nos agredido, até em outros canais, no YouTube, falado, nós estamos pisando na escritura. Eu quero mostrar hoje também que nós estamos lançando fora o fermento, conforme Shaul Paulo falou, que nós devemos lançar fora o fermento. Não estamos pisando em escritura, muito pelo contrário. A escritura, ela é sagrada, ela é amada, ela é a palavra de Yahweh. Mas aquilo que não é palavra de Yahweh e está ali ocupando, usurpando um lugar que não é de direito, sim, nós lançamos fora e vamos lançar fora. E vamos cortar tudo aquilo que seja outro espírito, outro evangelho e outro Mashiach.
porque o nosso Mashiach é Yahushua. O Espírito é de Yahweh. E o Evangelho é o Evangelho Escritura de Lucas. Esse nós vamos seguir porque esse é aquilo que foi trazido originalmente ali pelos apóstolos quando estavam nos seus trabalhos missionários. Não foi outro evangelho. Nós vamos ver isso em detalhes hoje e eu quero que os irmãos fiquem até o final porque nós vamos trazer grandes verdades, palavra de libertação, entendeu? Nós vamos lançar mais um poste ídolo elevado e vai ser de bênção, de libertação para Israel, porque Israel não pode continuar prisioneiro em Babilônia. Muitos acham que já estão libertos, mas não estão, irmãos. Por isso Filadélfia foi levantada para concluir a obra que Sardes não conseguiu concluir. E assim seja. Assim seja. Nós vamos abrir a palavra, meu irmão, em Eclesiastes 7, 8. Que está escrito assim, Eclesiastes 7, versículo 8. Mais vale o fim de uma coisa do que o começo. Mais vale a paciência do que a pretensão. Irmãos, essa palavra é uma palavra relativamente simples, mas ela é uma palavra muito profunda. Por quê? Porque ele fala a respeito do final das coisas, né? O final das coisas é mais importante do que o começo. Muitas vezes nós vemos nas escrituras essa situação, pessoas que foram levantadas por Yahushua, por Yahweh, e com o caminhar foi se desviando, foi saindo do propósito original, né? Isso trouxe ruína para essa pessoa, né? Nós vemos exemplo disso o rei Saul, né? O rei Saul iniciou ali o seu ministério, o seu reinado de uma forma assim poderosa, sendo usado ali pelo Espírito de Yahweh, inclusive chegando até a profetizar, e conquistou grandes vitórias para Israel, mas num determinado momento da vida, a presunção começou a tomar lugar ali de Yahweh na vida desse rei. E ele começou a achar que ele poderia fazer por conta dele, tomar certas atitudes por conta dele, sem ouvir o que Yahweh queria que ele fizesse, né? E isso começou ali com ele a ruína dele, né? E nós vemos, eu quero abrir com os irmãos a palavra em Ezequiel, né? Ezequiel 33, versículo 10 até o 20, para você ver como a questão de se começar não importa. O que importa é como se termina. E isso vai ser importante agora, por quê? Porque para a gente derrubar esses postes ídolos que temos que derrubar, não importa como você começou. Eu comecei restaurando os nomes, eu comecei a fazer isso, mas não completa a obra, entendeu? Não completa. Isso traz ruína para Israel. Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Vamos ler com bastante calma. Tu, filho do homem, diz à casa de Israel, vós afirmais, nossas transgressões e os nossos pecados pesaram sobre nós, porque por eles perecemos, como poderemos viver? Dize-lhes, por minha vida, palavra de Yahweh. Isso é Yahweh dizendo, certamente não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes na sua conversão, e que ele se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Versículo 12. Tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não libertará no dia que cometer transgressão, e a impiedade do ímpio não arruinará no dia que converter a sua impiedade. Assim, o justo não poderá viver pela sua justiça, no dia que pecar. Se eu disser ao justo, tu viverás, mas ele, confiando em sua justiça, praticar o mal,
toda a sua justiça não será lembrada, e ele morrerá pela maldade que praticou. Se eu disser ao ímpio, tu morrerás, mas ele se converter do seu pecado e praticar o direito, a justiça, devolvendo o penhor recebido, restituindo o furtado e observando os preceitos que dão vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Todos os pecados que cometeu já não serão lembrados. Ele praticou o direito e a justiça, portanto, viverá. Então, presta atenção. Ele praticou o direito e a justiça, portanto, viverá. Isso aqui é a condição para o ímpio. Os filhos do teu povo dizem: a maneira de agir do mestre não está certa. Ao contrário, é a vossa maneira de agir que não está certa. Com efeito, ao desviar-se do justo, o justo da sua justiça, e praticar o mal, ele morrerá por esta causa. Por outra parte, quando o ímpio se converter de sua impiedade, praticando o direito e a justiça, viverá por essas coisas. Mas vós dizeis: não está certa a maneira de agir do mestre. Certamente, ó casa de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com o vosso comportamento. E assim seja, irmãos. E assim seja. Você percebe que essa passagem em Ezequiel, ela é muito profunda e ela complementa ali o entendimento de Eclesiastes 7:8, quando ela fala assim: o importante é como você vai terminar, não como você iniciou, é como você vai terminar. Por quê? Porque aquele que começa muitas vezes a fazer o que é justo, ele não consegue concluir de forma justa, ele acaba se desviando para outros caminhos. Você vê que a palavra a Filadélfia, em Apocalipse 3, de 7 em diante, fala assim: porque guardaste a minha palavra de perseverança. Perseverança em quê? Na verdade. Perseverança em andar no caminho reto. Perseverança em fazer aquilo que agrada a Yahweh. Não o que eu acho, mas o que Yahweh quer que nós façamos. Exato. Nós temos encontrado muita resistência, irmãos, muita resistência nos canais que falam de Yahweh e falam de Yahusha. E a gente percebe o quê? Que a verdade, ela incomoda. A verdade incomoda, irmãos. A verdade, ela é uma chave de libertação, mas muitos ainda preferem estar presos, prisioneiros da mentira. Como eu falei com os irmãos, a gente vê o mensageiro de Sardes, né? Romilson Ferreira. Nós vimos ali que ele já trouxe o ensino, falando que o Evangelho de Lucas é Escritura. Nós já vimos ele falar: o Evangelho de Lucas é Escritura. Nós vamos até rever essa passagem, né? Mas por que ele ainda não abandonou o Mateus? Por que ele ainda não abandonou Marcos? Se o Evangelho de Lucas é Escritura, por que ele não abandonou Mateus? Abandonou só uma massa, João. Abandonou só um poste-ídolo baixo. Precisamos abandonar o poste-ídolo, os elevados também. Mas por quê? Por causa de uma doutrina. Essa doutrina nós vamos explorar aqui hoje. Nós vamos refutar essa doutrina, chamada doutrina das trevas exteriores. Essa palavra trevas exteriores você vai encontrar somente no Evangelho de Mateus. E você viu na série que nós fizemos que tudo ali em Mateus foi corrompido. Tudo ali em Mateus foi corrompido. Ali se aponta para o antimachia, para o ministério do antimachia. Ali mostra claramente que aquilo ali, quando a gente fala assim, irmãos, não foi o apóstolo Mateus que escreveu aquilo não, irmãos. Não foi o apóstolo Mateus que escreveu aquilo não. Aquilo ali foi escrito e deram o título de Mateus, mas não foi o apóstolo Mateus que escreveu. Quando você vai comparando, e eu faço um desafio para você, irmão, faço um desafio. Você vai colocar o Evangelho de Lucas e de Mateus, e você vai comparando as duas narrativas.
Você percebe que quem escreveu Mateus estava com o Evangelho de Lucas aberto. Estava com o Evangelho de Lucas aberto. Você percebe isso, por quê? Ele tenta contrapor. Ele pega palavras-chave ali de Lucas e ele tenta escrever diferente. Ele queria contrapor. Vocês estão entendendo? Então, nós já vimos no vídeo anterior a respeito deste fermento. E eu quero relembrar o que é um fermento. A diferença do fermento e do acréscimo. O que é um acréscimo? Muitas vezes é uma colocação do teólogo, né? Que colocou entre parênteses ali um comentário para ter um entendimento, ou mesmo um acréscimo que mudou o nome. Yahshua colocou lá Senhor, entendeu? Que é Baal. Substituiu o nome sublime de Yahweh e colocou ali Deus, que é Zeus. Isso é um acréscimo, mas se você tirar essa palavra e colocar com a palavra original, o nome sublime de Yahweh e de Yahshua, o que acontece? Não vai perder o sentido, não vai alterar o sentido. Mas o fermento levedando a massa, fermentando a massa, é diferente, porque ela corrompe toda a estrutura do texto. E você percebe que Yahshua, ele dá para nós a dica, falando assim, a mulher, a gente sabe que mulher é a igreja, né? A igreja ali é prostituta. A mulher ela escondeu uma medida de fermento em 3 de farinha. E Yahshua deixa claro ali que são três massas que foram fermentadas. Não está falando que toda a escritura foi fermentada, irmão. Está falando que são 3. As demais escrituras, você substitui o nome, mas o sentido está correto. Quando você fala essas 3 massas fermentadas, nada se aproveita, absolutamente nada se aproveita. Você tem que lançar fora, lançar por terra. Por quê? Porque ali tem outro espírito, ali tem um espírito de confusão, ali tem um espírito de facção, de divisão, ali não tem o espírito de Yahshua. Compreende, irmãos? Nós já fizemos esse estudo, e você que está chegando aqui agora, eu te oriento a você voltar e fazer os estudos. São 3 módulos ali, parte 1, 2 e 3, que nós falamos a respeito os 3 evangelhos anátemas, né? E eu quero lembrar com os irmãos aqui o que é algo anátema. Eu quero lembrar com os irmãos o que é algo anátema, né? Irmão Marco Beto vai ler aqui para nós. Vamos pegar, irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 7, Deuteronômio 7, a partir do versículo 25, diz assim: queimareis os ídolos dos seus deuses, não cobiçarás a prata e o ouro que os receberem, nem os tomarás para ti, para que não caias numa armadilha. Está vendo aqui? Numa armadilha, pois são uma coisa abominável a Yahweh. Portanto, não introduzirás uma coisa abominável em tua casa, tornar-te-ia anátema como ela. Então, ou seja, a partir do momento que eu trago para dentro do meu ensino, da minha casa, essa condição de trazer o anátema, eu me torno como ele. Aí fala, consideras como coisas imundas e abomináveis, pois elas são anátemas. Percebe, irmãos, que as coisas amaldiçoadas não se pode cobiçar. Não se pode cobiçar nem o que está revestindo, que é ouro, prata, nada. Você não pode, não, eu vou derreter e vou te... Não, nada. Você lança fora. E nós já vimos, irmãos, que o Evangelho de Mateus, que não foi escrito por Mateus, é uma montagem que a mulher fez, e ela fez já lá atrás, né? Ela fez lá atrás. Shaul Paulo, para
cuidando da igreja, ele já dá algumas orientações importantes para que a gente não caísse no engano, não caísse na armadilha. Porque a palavra no Salmo 91 fala assim que o caçador, ele lança o quê? Laços. Ele lança laços. E quando ali se pisa naquele laço, fica preso, aprisionado, não tem mais domínio de si mesmo. Quando nós falamos a respeito do tema, nós estamos tendo que fazer essa introdução aqui um pouco maior, antes de entrar propriamente no tema, para vocês entenderem que os evangelhos anátemas, eles trazem ensinos estranhos à verdade de algo. Ensinos estranhos, doutrinas estranhas, doutrinas de demônios. Eu quero que vocês entendam isso. Trazem doutrinas de demônios. Por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, e existem irmãos aí na sua pretensioso, fala assim, não, eu sei distinguir o que é bom, o que é ruim. Não sabe, irmão. Por isso que Yahshua sempre fazia a comparação das coisas celestiais com as coisas dessa terra. Por quê? Para a gente conseguir compreender. Quando ele fala assim, a mulher fermentou a massa, é igual você na sua casa com um bolo. Vai fazer um bolo. Você coloca ali o fermento, mistura a massa. O bolo cresce. Dá para você agora voltar no bolo e falar assim, deixa eu separar aqui o fermento da farinha. Tem jeito? Não. Se tornou aquele bolo totalmente fermentado. E como nós já vimos as coisas relacionadas às espirituais, a gente não consegue voltar. E Yahshua estava querendo dizer ali que não se consegue voltar e tirar, separar, porque levedou tudo ali. Levedou toda a Escritura? Não. Levedou aqueles 3 evangelhos. Por isso que são 3 medidas de farinha. As Escrituras foi mantido intacta. Você pode alterar os nomes e elas vão servir para te conduzir. Entendeu? Vai te servir para conduzir. Você vai entender isso, tá? Nós vamos voltar porque eu percebi que muitos irmãos, quando ouviram a mensagem do mensageiro de Sardes, falando assim a respeito do Evangelho, Escritura de Lucas, parece que não deram atenção. Acho que o próprio mensageiro não deu atenção. Sabe por quê? Porque ele defende o quê? A doutrina de trevas exteriores, que é o purgatório católico. Ele defende. E ele falou que Lucas é Escritura, mas ele não largou Mateus. Por que ele não largou Mateus? Porque ele continua embriagado. Por quê? A palavra em Mateus é a única que vai justificar a doutrina de trevas exteriores. Em Lucas você não consegue respaldo para você defender essa doutrina. Nós vamos ver isso hoje. Então, continuou o quê? Falou que é Escritura, mas ele mesmo manteve o Evangelho de Mateus, porque naquilo que ele ensina só consegue ter embasamento em Mateus. Ou seja, continua, fala de embriaguez, mas continua embriagado. Compreende, irmãos? Continua embriagado com o vinho de Babilônia, porque você vai ver que trevas exteriores, doutrina ali do purgatório, é um fermento católico, é um fermento. Você vai entender por que foi colocado esse fermento, tá? Mas antes eu quero te mostrar a respeito do Evangelho, Escritura de Lucas. Vamos ver o que Paulo já alertava a igreja lá atrás. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Vamos lá. Diz assim, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e diante. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. E Yahshua morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cafas, Pedro, e depois aos 11. A gente vai depois confirmar isso. Aqui na palavra você vai ver que está escrito 12. Mas apareceu aos 11.
Em seguida, apareceu a mais 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Então, para a gente entender que primeiro ele apareceu a Cefas, a Pedro. Isso aqui foi uma dica que o apóstolo Paulo, ele estava dando para os irmãos entenderem o que iria já acontecer no futuro, porque já estava acontecendo no meio deles. Então, irmãos, ele usa o termo aqui, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu recebi. Aí ele fala, o Machia morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 11. Então, irmãos, aqui ele está falando assim, olha, o Evangelho que anunciar essas coisas é a Escritura. É a Escritura. Quando você encontrar um Evangelho que não está falando isto, desconsidera, lança fora, porque não é Escritura. É muito simples, irmãos. É muito simples quando você dá ouvido à voz do Espírito de Yahushua. E o importante, quando está falando sobre essa questão, irmãos, e o importante quando está falando dessa questão é o seguinte, o Evangelho que Paulo estava anunciando era o que já estava sendo praticado na época, já estava sendo ensinado. Mas como já estava surgindo no meio deles todas essas questões de querer difamar, né? Vamos colocar assim, colocar um outro Machia ali no meio, ele precisou dar dica para os irmãos. Então, quando a gente analisa a Escritura de Lucas e quando nós vamos e vemos o que está ali em Mateus, a gente percebe muito claramente, irmãos, que ali foi colocado o Espírito que o apóstolo Paulo ele falou, que vocês estão indo após outro espírito, um espírito diverso, está indo após outro Machia, porque lá em Mateus, que está escrito ali, ele está falando de outro Machia, e é isso que nós vamos ver agora, e vai confirmar isso com o próprio Yahushua mostrando. Nós vimos esse estudo, irmãos, que a gente mostrou ali 3 partes, né? 3 partes que nós mostramos como aquela narrativa foi manipulada para apontar para o anti-Machia. Inclusive, nós vimos a genealogia, né? Nós vimos a genealogia ali, enquanto que de Yahushua, em Lucas, está falando de genealogia de Davi a partir do filho Natã, e no de Mateus, Jesus Emanuel, a genealogia a partir de quem? Salomão, né? Então, faça lá o estudo. Voltando aqui, vamos ver que nós falamos aqui a respeito, que Shaul está dando a dica, fala assim, olha, o Evangelho, Escritura, é aquele que disser que Yahushua, depois de ressuscitado, apareceu primeiro para Cefas. Isso está em Lucas, capítulo 24, você depois pode ler todo esse capítulo, especificamente no versículo 33. No versículo 33 diz assim, olha, naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Yahushua. Quem? Os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, né? Acharam aí reunido os 11 e seus companheiros. É o que nós corrigimos lá na frente. Que nós corrigimos naquela passagem de 1 Coríntios 15, que fala os 12. Por quê? Porque Judas Iscariote já tinha se suicidado, já tinha se matado. Aí ele fala, acharam ali reunidos os 11 e os seus companheiros, que disseram, é verdade, o mestre ressuscitou e apareceu a Simão. Apareceu a Simão. Porque os 2 discípulos de Emaús, eles estavam achando que eles tinham visto primeiro. E eles correram para contar. E quando eles chegaram lá, falaram, não, o mestre já apareceu para Cefas. Isso está mostrando, irmãos, o que Shaul estava mostrando aqui? Porque a gente já viu que na época lá da era de Esmirna, que Shaul Paulo é o anjo da era de Esmirna,
já estava aparecendo esses escritos diversos, contraditórios, falando de outros fatos, outras coisas que Yahusha tinha feito, mas não tinha feito. E Shaul, ele teve que fazer o quê? Ele teve que escrever. E ele escreve na inspiração do Espírito de Yahusha para o final dos tempos, agora, mostrando, olha, o Evangelho, que é a Escritura, é aquele que diz que o Mestre Yahusha, quando ressuscitou, apareceu primeiro para Pedro, para Cafas. Isso não pode ser comprovado nos evangelhos anátemas. A gente pegando aqui em Mateus 28, de 9 a 10, Marcos 16, 9 e João 20, 11 a 18, esses três evangelhos mostram que Yahusha, quando ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena. Apareceu primeiro para Maria Madalena. Você está entendendo que as escrituras, elas conversam de forma sutil. É sutil, mas é clara. É sutil, mas é claro. Então, o que ele está dizendo? Aqui, ó, no final dos tempos, como já estava acontecendo lá no tempo de Shaul Paulo, estava chegando manuscritos com outras versões, entendeu? Com outras versões, chegando às igrejas. Como no nosso tempo, toda a igreja, né, ela seguiu após esses evangelhos. E agora, no tempo do fim, Filadélfia se levanta para falar a verdade e falar assim, olha, a verdade é, o único verdadeiro evangelho, escritura, está em Lucas. Então, desprezem os outros. Desprezem. Por quê? Porque eles trazem ensinos errados. Eles trazem ensinos e trazem outro espírito, outro Machia. Compreende? Então, hoje nós vamos derrubar um poste elevado, e esse poste, ele é um poste que está muito profundamente enraizado. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele trouxe essa mensagem como sendo verdade, mas é uma mentira. Trouxe como verdade, mas é uma mentira. Nós vamos ver isso hoje, nós vamos derrubar esse poste ídolo. E nós vamos começar, irmãos, com uma palavra que nós vamos confrontar. Esse é o item 1, tá? Nós vamos confrontar aqui duas passagens. Em Mateus 25, 14 até o 30, fala da parábola dos talentos. E o correspondente em Lucas fala da parábola das minas. Isso está em Lucas 19, 12 até o 27. Nós vamos confrontar aqui essas duas passagens e nós vamos estender um pouquinho aqui esse primeiro vídeo para a gente concluir pelo menos esse item 1, ok, irmãos? Assim seja. Vamos abrir então em Mateus 25, do 14 ao 30. Vamos à leitura aqui então, irmãos. Mateus 25, a partir do versículo 14. Diz assim, aqui está falando de outro Machia, viu, irmãos? Então, eu vou ler conforme a origem do livro. A origem do livro, esse aqui é outro Machia. Diz assim, parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E deu um ciclo de talentos, e a um deu um ciclo de talentos, e a outro deu 2, e a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade, e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com outros 2, mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão. Presta atenção, uma cova no chão.
e enterrou o dinheiro do seu mestre. Depois de muito tempo, o mestre daquele servo voltou e pôs-se a ajustar conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Mestre, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o mestre: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com seu mestre. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Mestre, tu me confiaste 2 talentos, aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o mestre: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com seu mestre. Por fim, chegando ao que recebera 1 talento, disse: Mestre, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o mestre: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Pois então deverias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dá-lhe aquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora nós vamos pegar o livro de Lucas, porque a gente precisa fazer a comparação. Lucas, capítulo 19. A parábola das minas. Aqui agora é a parábola das minas, não é talentos, ok? Que diz assim: como eles ouvissem isso, Yahshua acrescentou uma parábola. Porque está perto de Al-Shalom e eles pensavam que o reino de Al se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, aquele chamou 10 dos servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: fazei render até que eu volte. Ou seja, deu uma mina para cada um, ok? Versículo 14. Ora, os seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás deles uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostrastes fiel no pouco, recebestes autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Versículo 20. Veio o outro e disse: mestre, eis aqui a tua mina que depositei num lenço. Aqui ele não fala, cavou no chão, colocou. Ele depositou no lenço. Versículo 21. Pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhe o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiastes o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E responderam-lhe: mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem.
quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e trucidai-os em minha presença. Assim seja, irmãos. Assim seja. Nós vemos aqui uma comparação digamos assim, do ensino, da mesma passagem de Lucas. Ali foi totalmente pervertido esse entendimento. Nós vemos ali que foi chamado 10 servos, cada um recebeu um, e cada um foi dar conta do que recebeu, né, multiplicando. Lá você já percebe que foi feita acepção de pessoas, né? Aqui foi dado um para cada um. Lá já fez acepção, como? Para um deu 2, para outro deu 5, para outro deu 1, viu? Aqui não teve acepção, todos receberam iguais? Iguais. E o que acontece? Esse ensino é tão profundo, tão maravilhoso, irmãos, só que o objetivo aqui não é o estudo propriamente dito dessa parábola, mas para você ver que, enquanto em Lucas, aquele que recebeu um e guardou no lenço, ele foi tirado dele e dado para o que tinha 10, semelhante ao outro. Mas qual a diferença? Lá foi jogado nas trevas exteriores e aqui não. Qual foi? Qual foi a punição desse mau servo? Perdeu-se a mina. Ele perdeu algo que lhe seria de direito. Compreende? Diferente do outro em Mateus, que ele recebe uma punição, além de ter perdido lá o talento, ele também foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dente. Compreende a diferença? Nós vamos vendo aqui que são coisas diferentes, são evangelhos diferentes, são mestres diferentes. Compreende? São mestres diferentes, são espíritos diferentes. Um faz acepção, dando diferentemente para cada um. Aqui em Lucas deu igual. Agora, esse gerou 10, o outro gerou 5, entendeu? Então, mostrando a condição das obras. Mostrando que Yahshua, ele não faz acepção, ele entrega igualmente. Exato. Se você se dedicar mais, você vai multiplicar mais. Mas ele é justo, percebe? A justiça de entregar de forma igualitária para todos. Se eles vão multiplicar mais ou menos, vai de acordo com a capacidade deles e a vontade, a dedicação deles. Mas no outro já fez acepção, colocando de medidas diferentes. Yahshua, como nós vimos em Lucas, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz, meu irmão, ele não faz acepção. E você percebe ali em Mateus que houve acepção. E o detalhe, aquele que não multiplicou, né, que guardou enterrando, ele perdeu e ainda por cima é lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Enquanto que em Lucas, qual foi a punição dele? Perder a mina. Quer dizer, foi colocado agora numa condição menor, mas foi punido severamente, lançando em trevas exterior? Nada disso, irmão. Nós vamos paralisar aqui, nós vamos dar continuidade agora na parte 2, tá? Que é agora que nós entramos propriamente dito no estudo aqui de trevas exteriores. Eu vou explicar para os irmãos na parte 2 aqui a respeito dessa doutrina de trevas exteriores, quando que surgiu, entendeu? Qual era o objetivo que a mulher, que essa igreja católica, ela criou, entendeu? E qual fonte de renda que gerou isso para a Babilônia? Isso na parte 2, tá bom, irmãos? Aí você vai ter um entendimento melhor, mas foi necessário a gente fazer toda essa introdução para que você pudesse agora absorver melhor esse ensino. E assim seja. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja. Por Yahweh, E por Yahshua, por Yahweh, e por Yahshua, por Yahweh. e por Yahshua. Assim seja. Te aguardo Assim seja. agora no próxima parte 2. Até logo, Assim irmãos. seja.